Você sabe qual é a solução para a ansiedade? Você sabe qual é a principal necessidade da humanidade? Fique conosco até o final, pois estas e outras perguntas serão respondidas na nossa EBD. Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições desse quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos estudar é a lição de número 11, que tem a sua data para ser ministrada o dia 15 de dezembro de 2024. E o tema da lição, a promessa de provisão. Texto áureo. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25, parte A. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31. Introdução. Nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. É a tricotomia. Sendo assim, nós, os seres humanos, temos necessidades tanto físicas quanto emocionais e espirituais. E à luz de Mateus capítulo 6, nós vamos entender que o nosso Senhor Jesus, ele dá importância a todas essas esferas da nossa natureza humana. E é por isso que nós iremos estudar nesta lição acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Vamos juntos estudar acerca das promessas de provisão. Primeiro tópico, a provisão das necessidades básicas. Primeiro subtópico, não fiqueis ansiosos. Depois de ser batizado em águas por João Batista, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado pelo inimigo e venceu a tentação por meio da palavra de Deus. Após esse preparo espiritual, Jesus começa a convocar, a chamar os seus discípulos e atrai uma grande multidão que vinha até ele em busca de cura, em busca de respostas. Jesus então sobe ao monte e no monte ele profere o Sermão da Montanha, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Neste Sermão da Montanha, Jesus traz muitas instruções. No capítulo 5, fala acerca das bem-aventuranças e enfatiza que nós, os cristãos, os servos do Senhor, precisamos ser luz e sal na terra. No capítulo 6, Jesus fala sobre esmolas, sobre oração, sobre jejum. E ele enfatiza, ensina aos discípulos sobre a necessidade de não serem ansiosos. Jesus ensina os discípulos a não viverem de maneira ansiosa. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 25, a parte A do versículo. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Então Jesus está ensinando os discípulos a não serem ansiosos. A Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Faz parte do ser humano a inquietação, faz parte do ser humano o ser ansioso. Porém, Jesus está dizendo que nele nós podemos vencer essa ansiedade e não vivermos de forma inquieta, não vivermos uma vida sem prazer, sem alegria, porque a ansiedade traz tristeza, traz angústia, traz dor e traz doença também. Então Jesus está dizendo para os discípulos não viverem ansiosos.
Em Deus nós podemos viver uma vida tranquila, porque Deus provê as nossas necessidades básicas. Segundo subtópico, provisão do alimento diário. Veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo, assim como Deus olha para os animais, para as aves do céu, o Senhor olha para o ser humano, tem um relacionamento com ele pessoal, porque nós, os seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. É isso que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, o Senhor olha para cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós, Ele se relaciona com as pessoas, Ele se relaciona conosco. Desta maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Então, meus irmãos, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Saber que Ele cuida de nós, saber que Ele tem um cuidado especial por nós que somos a sua imagem e semelhança. Então, devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações, conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancemos sobre o nosso Senhor, sobre Deus, as nossas preocupações. O Salmo 55, versículo 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, que lancemos sobre ele todas as nossas preocupações, sabendo que ele tem um cuidado especial por nós. Assim como ele cuida de toda a natureza, ele cuida dos animais, muito mais ele cuida do ser humano, que é a sua imagem e semelhança. Terceiro subtópico, provisão da vestimenta. Assim como o Senhor falou acerca das aves do céu, que não semeiam nem cegam, mas todos os dias têm a sua porção, o seu alimento diário, nos dando a certeza de que Deus está conosco, também cuidando de cada um de nós, pois somos sua imagem e semelhança, nos dando o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Jesus fala acerca dos lírios do campo, que não fazem as suas roupas, não compram, mas o Senhor os veste de maneira bela, nos dando também a certeza de que Deus também nos provê as vestimentas. E isso nos faz ter a confiança nele e não nos deixar dominar pela ansiedade, sabendo que tudo vem do Senhor. Podemos ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, apenas a parte B do versículo, que diz assim: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então devemos confiar somente em Deus, sabendo que Ele nos dá todas as coisas necessárias, nos provê todas as nossas necessidades básicas. O comentarista pastor Elinaldo Renovato insere algo muito importante na lição. Ele diz: tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos deles e por isso devemos fazer o quê? A nossa parte. E qual é a nossa parte? Trabalhar. Tem muita gente que quer ter o alimento diário, a vestimenta, mas não quer trabalhar. Não estamos falando aqui de pessoas que estão incapacitadas para trabalhar ou pessoas que estão desempregadas, não conseguem uma porta de emprego. Estamos falando de pessoas que têm condições de trabalhar, até têm um emprego, mas não valoriza aquilo que tem e deixa de trabalhar e quer ter um alimento diário, quer ter a vestimenta. Isso é errado. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 10 e 11. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto,
que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Vamos ler ainda o versículo 12? A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, meus irmãos, é necessário também que o homem entenda que ele precisa trabalhar. Devemos sim fazer a nossa parte, trabalhando, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Ou seja, não podemos ser dominados pela ansiedade, pelas preocupações, pela inquietação. E nós vencemos tudo isso quando entendemos que o nosso Deus, que é aquele que nos provê todas as coisas, nos dá também o necessário para que tenhamos uma vida quieta. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, quando temos isso em mente, que Deus nos dá exatamente aquilo que necessitamos, como fruto do nosso trabalho, que Ele nos sustenta, nos provê todas as coisas necessárias, as coisas básicas, quando nós nos sentimos alegres com isso, nós vivemos bem, vivemos em paz e não temos inquietações e dominamos a ansiedade. Mas há algo muito mais além do que isso. Quando colocamos Deus acima de todas as coisas e o reino de Deus como algo primário em nossa vida, aí sim, meu irmão, nós percebemos que nós vencemos as inquietações e a ansiedade, porque todas as coisas que é necessário a cada um de nós, o Senhor nos provê. Veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, no versículo 33. Evangelho segundo escreveu Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, busque a justiça, busque o Senhor, trabalhe e o Senhor proverá todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais. Primeiro subtópico, somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos necessidades tanto físicas quanto emocionais. Somos seres inteiros. O que se passa na alma se reflete no corpo. Sim, nós vimos nas lições anteriores acerca da promessa para o coração, que a palavra coração, ela é encontrada na Bíblia Sagrada tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, no sentido simbólico. E a palavra coração no sentido simbólico, figurado, significa a sede das emoções. Nós temos um homem exterior, que é a carne, o corpo físico, e o homem interior, que é a alma e o espírito. E o coração, simbolicamente, significa a sede das emoções. A alma e o espírito estão no nosso homem interior. O que se passa na alma se reflete no corpo. O que se passa no coração se reflete na nossa face. É isso que nós vemos no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Veja o que diz a palavra do Senhor. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A alma é a esfera responsável pelas emoções, pelos sentimentos. Ela se entristece, ela sente afeto, mas ela também se alegra. Vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dando o exemplo disso, de quando a alma se entristece. Veja o que está escrito. Jesus disse, e está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 34. Diz assim: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus está no Getsêmani e ali ele sente tristeza, porque Jesus
enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, Jesus 100% homem, 100% Deus, sentiu todas as emoções, porém sem pecado. Jesus viveu neste mundo sem pecado, mas ele então está dizendo que a sua alma sentiu tristeza, então a alma se entristece, a alma também sente afeto, mas a alma também se alegra. Veja o que está escrito no Salmo 86, vamos ler para entendimento, Salmo 86, versículo 4, diz assim a palavra do nosso Deus: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Portanto, a alma ela se entristece, sente afeto e também se alegra. Precisamos então cuidar da nossa alma. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar. Assim como o corpo, a nossa alma também precisa estar bem cuidada, de forma irrepreensível. E como ter uma alma sadia, alegre, é quando temos a nossa alma na presença de Deus, quando a nossa alma tem o desejo da presença do Senhor. O Senhor preenche a nossa alma, nos trazendo paz, provisão e tirando qualquer sentimento de inquietação e de ansiedade. Veja o que diz o Salmo 42, versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então que a nossa alma possa estar sempre na presença, buscando a presença de Deus, e assim nós vivemos uma vida cheia da provisão do Senhor e uma vida quieta e sem ansiedade. Segundo subtópico, ansiedade no mundo. As palavras de Jesus que foram registradas no Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 6 são muito atuais. O comentarista pastor Elinaldo Renovato destaca alguns dados atuais sobre a ansiedade no mundo. E nós queremos passar para os irmãos, pois julgamos ser muito importante essas informações. Diz assim: de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da UPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Então observe que as pessoas estão inquietas, estão ansiosas. O mundo está ansioso. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Só que nós não sabemos se o futuro chegará. Pode ser que não chegue. Só quem sabe o amanhã é Deus. Deus já está no futuro. O ser humano não. Eu não sei, nem você sabe, nós não sabemos se o amanhã chegará. Isso traz alguns transtornos. Por quê? Porque nós sofremos por antecipação. Muitas vezes estamos pensando em algo que vai acontecer lá na frente. E quando acontece, quando chega lá na frente, e quando chega o momento daquilo que estávamos pensando que iria acontecer, não acontece nada do que pensávamos. E aí passamos um tempo sofrendo de algo que não aconteceu. Os irmãos estão entendendo como que a ansiedade pode trazer um problema sério para a nossa saúde? Pois sofremos por antecipação, por aquilo que nem sabemos se acontecerá. Na verdade, a ansiedade é um mal que tem atingido todo mundo. Mas veja o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã pertence a Deus. Jesus está dizendo: viva um dia de cada vez. E o mesmo Deus que provê no dia de hoje, que está provendo para você, para cada um de nós no dia de hoje, é o mesmo Deus que, caso o amanhã chegue para nós, ele também proverá para cada um de nós. Mas vivamos cada dia na presença do Senhor, crendo na sua provisão. Terceiro subtópico, a solução para a ansiedade.
A nossa solução para a ansiedade sempre será o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a solução, porque Jesus cura todas as enfermidades, tanto físicas, quanto espirituais, quanto emocionais. Jesus Cristo cura sim. Mas nós encontramos ainda na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, alguns ensinos do apóstolo Paulo nos mostrando como vencer a ansiedade. E um desses ensinos mostra que devemos ter cuidado com o que pensamos. Precisamos saber e pensar o que faz bem, aquilo que é bom. Vamos ver? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja o que diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, tudo que for bom, se há virtude, se há louvor, vamos pensar. Veja o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então precisamos pensar nas coisas que são de cima. Quando falamos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, não estamos dizendo que não devemos planejar, que devemos viver de forma aleatória. Não! Precisamos planejar o futuro, embora já dissemos que não sabemos se ele chegará. Mas faz parte da natureza humana planejar o futuro, estudar para ter um futuro melhor, para ter um emprego melhor, ter uma família mais bem estruturada, financeiramente falando. Tudo isso é válido, tudo isso não é nada que não seja lícito. Quando planejamos de maneira lícita, isso é bênção para a nossa vida. Agora, quando planejamos o futuro, pensando nas coisas que são de cima, aí se torna muito melhor, porque Deus está no controle dos nossos planos. E pensando nas coisas que são de cima, estamos caminhando sem inquietação e sem ansiedade. Por quê? Porque estamos pensando em coisas boas. Mas o apóstolo Paulo também ensina aqui que devemos guardar o nosso coração e o nosso sentimento de toda inquietação. Veja ainda o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então precisamos, além de pensar naquilo que faz bem, naquilo que é bom, também precisamos guardar o nosso coração e os nossos sentimentos. E o apóstolo Pedro também nos ensina, está inserido na palavra do Senhor, que nós devemos lançar sobre ele, sobre Deus, todas as nossas ansiedades. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Deus nos dá vitória sobre a ansiedade. Terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais. Primeiro subtópico, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Nós somos seres espirituais, ou seja, nós também temos necessidade espiritual. E a maior necessidade espiritual do ser humano é a salvação. E essa necessidade se deu por causa do pecado original que ocorrera lá no Jardim do Éden, cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão, por ser o representante da humanidade, toda a humanidade peca em Adão. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Portanto, todos nós necessitamos, todos os seres humanos necessitam de salvação. Isso não é algo individual. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade. É o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, nos proveu uma tão grande salvação. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano, conforme está escrito em João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz mais no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus já providenciou em Cristo Jesus a salvação para a humanidade. Basta o homem aceitar a Jesus como Senhor para que este sacrifício de Cristo torne real na sua vida. Por quê? Porque o homem, a salvação só se torna real na vida daquele que aceita a Cristo como Senhor. Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Agora todos aqueles que aceitam a Jesus recebem a salvação e têm a sua necessidade espiritual suprida em Cristo Jesus. Segundo subtópico, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual do ser humano é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. É a presença de Deus que faz a diferença em nossa vida. Moisés, certa vez, disse ao Senhor, quando Deus disse que não iria mais à frente do povo, Moisés disse assim, está registrado em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia da importância da presença de Deus. É a presença de Deus que fez a diferença na vida de José. Quando José estava lá no poço, quando José estava na casa de Potifar, quando José estava na prisão, a Bíblia diz que Deus estava com José e por isso que ele foi vitorioso. É a presença de Deus que nos faz ser diferentes. Por isso precisamos da presença do Senhor. Davi disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. A alegria da salvação vem pela presença de Deus em nossa vida. Portanto, uma das necessidades espirituais do ser humano é a presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. Uma outra necessidade espiritual do ser humano é a direção de Deus. Precisamos estar na direção do Senhor, pois na direção de Deus nós temos sucesso nos nossos empreendimentos, na nossa vida. Precisamos de direção. Quantas vezes precisamos tomar decisões, atitudes, e se nós não tivermos a direção de Deus, podemos tomar decisões erradas. Então precisamos da direção de Deus. E para que nós tenhamos a direção de Deus, é preciso que nós tenhamos na nossa vida o Espírito Santo e também tenhamos conhecimento da palavra do Senhor. E é o Espírito Santo que nos dá entendimento na palavra, a fim de que tenhamos conhecimento. A Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, precisamos ter direção de Deus. Não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele preenche essa necessidade espiritual. Terceiro subtópico, necessitados do Espírito Santo. Uma outra necessidade espiritual do ser humano é a presença do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito Santo em nós. Nós somos privilegiados, pois temos a presença do Consolador. Quando aceitamos a Cristo como Senhor, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16,
diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Conclusão: o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras, espírito, alma e corpo. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele entrará com provisão na sua vida. Receba a provisão de Deus na sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe e não esqueça de nos ajudar com a sua oração. Assista aos vídeos anteriores, os hinos sugeridos nas lições e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.